Boa noite, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, nesse culto de quarta-feira. E queria deixar aqui já um aviso importante, que no próximo domingo, dia 18, próximo domingo agora, dia 18, nós vamos retomar os nossos cultos presenciais à noite. Nós teremos então o culto às 19 horas da noite. E você que se sentir seguro pode comparecer, vá, participe, e nós vamos estar adorando ao nosso Deus juntos. Lógico que temos alguns critérios, o uso de máscara continua ainda obrigatório, tampando tanto o nariz quanto a boca. O distanciamento também é importante, evitem contato, abraço, aperto de mão, até os soquinhos que geralmente a gente dá, talvez seja bom evitar. E o distanciamento, sentar nas marcações corretas lá no templo e evitar aglomeração de modo geral quando sair, para que tudo dê certo. Então, no próximo domingo, dia 18, nós temos esse encontro marcado, no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Vamos então orar para a gente estar dando início a esse momento de culto aqui na quarta-feira, onde nós estamos estudando os Salmos de Romagem. A gente vai estudar o Salmo 128 hoje. Mas antes nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Pai eterno, Deus querido, nós louvamos, bendizemos ao Teu santo nome. Somos gratos porque o Senhor tem nos livrado de todo mal. Somos gratos porque Tu tens sido um Pai zeloso, um Deus misericordioso, um Deus que está atento ao clamor que é feito pela Tua igreja. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti. Sabemos que somos falhos, pecadores, mas também sabemos que o Senhor é um Deus que é rico em misericórdia e em amor. Permaneça conosco, Pai, no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém, meus irmãos. Vamos abrir então as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 6. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 20. Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 20. Diz assim então a palavra de Deus: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Amém, queridos? Louvado seja Deus pela sua palavra que foi lida. E nós vamos estar cantando louvores nessa hora. Logo após o louvor, nós vamos estar dando
sequência ao nosso estudo dos Salmos de Romais. Vamos estar louvando o nosso Deus nessa hora. Mas a verdade
Vamos abrir então nossas Bíblias, queridos, no Salmo 128. Salmo 128. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Amém? É um salmo belíssimo, conhecidíssimo de todos também. E é interessante porque esse salmo aqui ele fala sobre a felicidade. É a temática desse salmo. Aqui o título até na minha Bíblia está assim: Temor de Deus e felicidade no lar. Como então que a gente pode ser feliz em meio a esse mundo tenebroso, como a gente leu lá em Efésios capítulo 6, que nós vivemos num mundo tenebroso? Como que nós podemos ser felizes sabendo de tudo isso que está passando e acontecendo no mundo que nos cerca? E é uma verdade que nós precisamos entender e viver, queridos. É possível ser feliz em meio a tudo isso que estamos passando. Porque quando a gente vê não só esse salmo, quando a gente vê todo o enredo bíblico, toda a palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, a gente vê que a palavra de Deus está cheia de promessas e pronunciamentos dessa graça, dessa bem-aventurança que Deus nos dá. De fato, Deus é um Deus que nos abençoa. De fato, Deus é um Deus que nos livra de todo mal. De fato, Deus é um Deus que é misericordioso e está atento às situações que acontecem ao nosso derredor, ao nosso redor, e justamente para aqueles que temem de fato a Deus, essa alegria é derramada através do teu Santo Espírito. E é interessante quando a gente vai pegar essa primeira palavra aqui, bem-aventurado. Geralmente ela é traduzida assim, dessa forma, com essa bem-aventurança. E a ideia do texto aqui, na verdade, tem uma série de traduções para essa palavra. E felicidade, ou feliz, é uma tradução dela também. Mas só que o termo bem-aventurado no original, tanto no hebraico quanto na Septuaginta no grego, que é o Antigo Testamento em grego, ele dá uma ideia um pouquinho diferente. Ele dá uma ideia de uma pessoa que ela está caminhando, ela está se movendo, ela está marchando ao encontro do Senhor. É como se aqui estivesse descrito: aquele que teme ao Senhor anda nos seus caminhos. Ele está ratificando essa palavra através dessa palavra aqui no original, dos bem-aventurados. E é de fato isso, é uma exclamação onde o homem marchando na estrada sem obstáculos que leva a Deus, que leve a Deus. E tanto no Sermão da Montanha também essa ideia. Então, a felicidade aqui descrita nesse texto quer dizer que ela é oriunda, na verdade, daqueles que temem ao Senhor verdadeiramente. Eles participam dessa felicidade com Deus, porque Deus é aquele que transmite essa felicidade para o ser humano de modo geral. E então, quando a gente pensar nessa questão de bem-aventurado, pense também nessa questão de marchar ao encontro daquele que de fato pode trazer essa felicidade que é Deus. A ideia do texto é exatamente essa. Feliz é o homem que anda, que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos.
é uma trilha, é um percorrer o caminho cheio de alegria, de felicidade, porque essa alegria genuína é andar no caminho correto, é andar no caminho de Deus que conduz a vida eterna. Então essa palavra bem-aventurança é carregada de um monte de significados, na verdade. E pensa nesse significado de marchar. A ideia do texto é: feliz é aquele homem que marcha, que trilha, que anda. E marchar dá uma ideia de continuidade. A pessoa vai andando ao encontro de Deus e ao caminhar para esse encontro com Deus, ela se torna feliz. Porque o caminho do Senhor é um caminho que nos traz sim felicidade. E a esperança verdadeira de que Ele está no controle, e esse caminho é o caminho que nos conduz à vida eterna. Uma outra realidade que a gente vê é justamente nesse salmo. Esse salmo ele é carregado sobre promessas de Deus. Quando a gente vê o Antigo Testamento todo e o Novo Testamento, a gente vê descrita diversas e diversas promessas dessa felicidade. E nós precisamos entender isso e crer nessa palavra. E muito mais do que promessas, quando a gente vê que em meio a essa sociedade que vivemos, o convite desse salmo é um convite daquele que de fato anda nos caminhos do Senhor, como está descrito aqui: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, de tudo te irá bem. Ou seja, a gente precisa, nessa caminhada de fé, não estar alheio à vontade de Deus e obedecer à vontade de Deus no trabalho que Ele nos dá nas mãos. E isso também gera felicidade ao nosso coração. Isso também gera a felicidade que somente Deus pode dar. E esse salmo ele vai falar exatamente sobre essa questão de que a felicidade, na verdade, no contexto desse salmo, traz um sossego ao nosso coração, traz honras ao nosso coração. E é muito grande, é de grande riqueza ao nosso coração. E por quê? Porque, segundo o salmo está dizendo, aquele que anda nos caminhos do Senhor, ele será feliz e tudo te irá bem. Talvez a gente tenta procurar, muitas vezes, o ser humano tenta procurar a felicidade em diversos lugares, né? Menos em Deus. Talvez por uma questão de que eu sou cristão, você que é cristão, um exemplo que muitas pessoas podem falar, você que é cristão, você não pode fazer absolutamente nada, você não pode rir, você não pode fazer determinadas coisas e tudo mais. E muitas vezes a felicidade que o mundo prega, ou que os padrões do mundo têm, realmente não são compatíveis com a felicidade que é descrita na palavra de Deus. Porque a felicidade descrita na palavra de Deus ela é muito mais profunda do que nós podemos pensar e imaginar. A felicidade descrita na palavra de Deus, ela penetra o coração de tal forma que essa felicidade, mesmo em meio às crises que passamos, a gente caminhando com Deus, tudo nos irá bem. É o que o salmista está dizendo. E é um salmo de contentamento. Olha o que ele vai dizer no verso 3 em diante. Tua esposa no interior da tua casa será a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Você tem procurado bênçãos do Senhor? Todos temos. Acho que a raça humana procura as bênçãos do Senhor. Mas aqui o texto é claro. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. É uma exclamação. Ou seja, o homem que teme ao Senhor, ele de fato é verdadeiramente
abençoado abundantemente por toda sorte de questões, bênçãos físicas, espirituais, materiais e etc. Mas isso é reservado àquele homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, que trilha os caminhos de Deus, esse caminho da felicidade, esse caminho, conforme a gente está estudando no Salmo de Romais, esse caminho que o leva à casa de Deus, ao templo do Senhor, para adorar ao Senhor, na beleza da sua santidade. Então, meus irmãos, se você busca a felicidade, se você busca ter bênçãos de Deus, não procure as bênçãos. Procure a Deus. Procure a Deus, que Ele há de derramar sobre a sua vida a felicidade e as bênçãos que Ele acha necessário para a sua vida, não o que você acha necessário para você. Os padrões deste mundo com relação a tudo que é sobre felicidade, bênçãos, são passageiros. Mas a bênção que Deus pode dar, a bênção que Jesus Cristo pode nos trazer, a felicidade que Ele nos traz, essa sim é verdadeira, conforme o salmista aqui nesse salmo tão belo. E uma outra realidade que a gente pode perceber e entender nesse salmo, a primeira delas é que de fato existem promessas e pronunciamentos, ou seja, existe Deus prometendo ao seu povo que Ele vai tanto derramar dessa felicidade, como vai derramar bênçãos sem medida sobre esse povo, que essa felicidade nos traz um contentamento, um sossego para as nossas vidas, porque ela não depende das circunstâncias que passamos, muito pelo contrário, ela depende única e exclusivamente de Deus. E Ele derrama sobre nós essa bênção. E a terceira realidade é que nós devemos continuar vivendo e trilhando esse caminho de Deus. Uma pergunta muito interessante: como receber as bênçãos de Deus? Meus irmãos, não há atalhos para isso. Não há atalhos para receber essas bênçãos de Deus. De fato, quando a gente fala sobre as bênçãos de Deus, existe uma graça comum que cerca toda a raça humana, onde Deus derrama dessas bênçãos sobre a vida de cada pessoa, seja cristão ou não cristão. Mas existe uma bênção especial que Deus derrama para os seus eleitos, para os seus, para aqueles que de fato trilham os caminhos do Senhor, para aqueles que de fato se desviam do mal, para aqueles que de fato reconhecem a esse Jesus como seu Senhor e Salvador e andam nos caminhos dele. Aqueles que reconhecem que estavam num caminho errado, mas que agora, segundo essa perspectiva da graça de Deus, se coloca no trilho, no caminho baseado na ação do Espírito Santo de Deus na vida deles, na nossa vida, seguindo e trilhando a palavra de Deus, onde a palavra de Deus é o norte, a palavra de Deus é a base, onde a palavra de Deus é o principal. A palavra de Deus não pode ser negociada. Quando ela é negociada, tudo vai mal. Agora, quando temos a base, que é a palavra de Deus, em nossas mãos, em nossa perspectiva, quando nós lemos essa palavra de Deus, nós podemos observar que, de fato, as bênçãos do Senhor são derramadas sobre nós, porque nós trilhamos o caminho que Ele quer que nós trilhemos. É o que o salmista está dizendo. Olha o que o verso 5 e 6 vai dizer. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias da tua vida, veja os filhos dos teus filhos, pais, sobre Israel. Mas essas bênçãos só acontecem para aqueles que temem ao Senhor. E para temer ao Senhor, nós precisamos saber quem Ele é. E para saber quem Ele é, nós precisamos ler a palavra dEle. Nós precisamos estar próximos dEle. Nós precisamos entender que o mundo tenta nos enganar. Mas os modos de Deus
são tremendos para a nossa vida. E a felicidade que Ele pode nos dar dura eternamente. Todos vocês que temem a Deus, como vocês são abençoados. É o que o Salmo está dizendo. Com quanta alegria vocês caminham nessa estrada plena e reta. Quando a gente lê esse Salmo em outra tradução, eu vou ler para vocês aqui, diz assim, esse mesmo Salmo em outra tradução mais livre, mas diz assim a palavra de Deus: todos vocês que temem a Deus, como vocês são abençoados, com quanta alegria vocês caminham nessa estrada plena e reta. Vocês trabalham muito e merecem tudo o que têm pela frente. Apreciem a bênção, deleitem-se na bondade. Sua esposa dará à luz filhos como uma parreira produz uvas. Sua casa será viçosa como um vinhedo. Os filhos à roda da sua mesa, tão viçosos e promissores como rebentos de oliveiras. Tenho respeitosa admiração pelo sim de Deus. Ah, como Ele abençoa aquele que teme a Deus. Deleitem-se na vida boa de Jerusalém todos os dias de sua vida e deleitem-se em seus netos, paz sobre Israel. Meus irmãos, se de fato você quer se deleitar nas bênçãos do Senhor, não existe uma trilha diferente, não existe uma perspectiva diferente dessa do que eu vou dizer para você. Não existe um caminho, um atalho, nada. Se você quer de fato desfrutar da bondade do Senhor, se você quer de fato desfrutar das bênçãos do Senhor, se de fato você quer desfrutar do amor do Senhor, da felicidade que Ele pode dar, da paz que Ele pode dar, só existe um caminho: trilhar os caminhos do Senhor. E para trilhar os caminhos do Senhor, você precisa olhar para Cristo e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, é o Senhor da sua casa. Você deve se inclinar à vontade de Cristo. E quando isso acontecer, de fato, quando você olhar para a Escritura e de fato entender que ela é a palavra de Deus inerrante, totalmente eficaz, que fala a verdade, que não mente, e você começar a trilhar os caminhos que ela ensina, observando a vontade de Cristo, aí sim você vai poder se deleitar em tudo aquilo que Ele tem poder para te dar. Que Deus abençoe a sua vida, sua família. Deleite-se com a bênção que o Senhor pode dar. Deleite-se com a bondade dEle pela sua vida. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Pai eterno, Deus querido, nós bendizemos a Ti, Pai. Nós louvamos ao Teu santo nome porque o Senhor nos agraciou com a Tua santa e maravilhosa presença e vontade, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco sempre. Muito obrigado, Senhor, porque de fato o Senhor tocou a nossa vida, Pai, e nos deu a felicidade que somente o Senhor pode dar. Ah, Deus eterno, muito obrigado porque Tu és um Deus maravilhoso e tremendo sobre as nossas vidas. O que seria de nós se não fosse a Tua maravilhosa graça, a Tua maravilhosa presença, Pai? Pai eterno, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nos ensine, Pai, a temer ao Senhor, ó Pai, com todo o nosso coração. Nos ensine, Pai, em nome de Jesus, a trilhar os Teus caminhos, ó Deus.
Nos ensine, Pai, em nome de Jesus, a obedecer o Teu chamado, Pai, a ir ao Teu encontro, a escutar a Sua voz, ó Pai, descrita na Tua santa palavra. Nos ensine, Pai, a buscar a Ti, não com o interesse de ser feliz, mas com o interesse de Te servir, ó Pai, e bendizer o Teu santo nome. Permaneça conosco, Pai, no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Meus irmãos, Deus abençoe sua vida, sua família. E lembrando, no próximo domingo, às 9 horas da manhã, nós temos um encontro marcado online ainda, na nossa Escola Bíblica Dominical. E no domingo à noite, às 19 horas, no nosso culto presencial, nós teremos Santa Ceia do Senhor também nesse culto. E que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua família nesse dia. Deus abençoe, queridos. Um forte abraço. Até domingo.